porque eu tenho aqui, como eu falei, uma pibicana no congresso principal, né, que é a Grazi. Bom, é isso, prazer em rever todo mundo. Prazer, viu, Lucas? Que bom te ver aqui também. Igualmente. Igualmente. Podemos conversar? Posso começar, professor João? Bem, bom dia a todos. Agradeço demais a presença das pessoas aqui, né? Me apresentar, meu nome é professora Vera Lúcia Cruz, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, aqui o sotaque não nega, né? O nordestino arrastado, né? Estou muito feliz com o convite do professor Ferrari com relação a essa mediação, que assim, eu sou professora do curso de Ciências Contábeis e de Ciências Atuariais aqui na universidade, eu ensino especificamente a disciplina de Contabilidade Atuarial, em Contabilidade Atuarial 2, né, que é justamente voltada para o RPPS, para as seguradoras, para as operadoras de plano de saúde, né, e as entidades fechadas. A gente faz um panorama porque para que os atuários saiam com essa visão, né, com relação a isso. Bem, aí vamos começar a apresentação com a Fernanda Fragoso, né, que vai apresentar o seu trabalho aprovado, trabalho bem interessante, né, na área de microseguro. Então, Fernanda, você vai ter 15 minutos a apresentar, depois eu vou fazer algumas considerações, depois a gente coloca as pessoas para também entrar na discussão, que é muito importante. Perfeito, eu vou apresentar aqui minha tela e vocês me falam se vocês estão enxergando, tá bom? Estão vendo? Perfeitamente, Fernanda. Perfeito. Bom, me apresentando, meu nome é Fernanda Forgoso, sou aluna de Ciências Atuariais da USP, e esse trabalho eu fiz em conjunto com o professor doutor Luiz Eduardo Afonso. E o título, né, do nosso trabalho é um estudo exploratório sobre o microseguro dental no Brasil. Falando um pouquinho, né, sobre o que eu vou abordar hoje, primeiro a gente vai falar um pouquinho da visão geral, né, do panorama do microseguro, da questão da saúde bucal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o marco teórico e a literatura empírica. Depois eu vou entrar na precificação, nos resultados e, por fim, as considerações finais. Bom, aqui falando um pouquinho, né, sobre a questão do microseguro, né, a definição, a gente pode enxergar o microseguro como uma alternativa formal, ex-ante para a proteção desses indivíduos que têm baixos rendimentos e eles não têm acesso ao seguro tradicional. Então, como as estratégias de gerenciamento de risco deles são ex-post e informais, acaba que a gente entra numa questão de proteção insuficiente. E é aí que o microseguro exerce o seu papel. E aí, aqui falando um pouquinho, né, sobre a saúde bucal, ela tem diversas funções que vão interferir na saúde e na qualidade de vida do bem-estar dos indivíduos. Então, entra em vários aspectos, né, no físico, no nutricional, no psicossocial. Então, a saúde bucal, ela interfere em tudo, né, eu acho que vocês acabaram lendo meu trabalho, e aí eu falo até na questão que entra, né, algumas questões em relação à saúde bucal, que ele interfere até justamente na questão da saúde mesmo, sabe? Então, é justamente isso, entra na questão da qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. E aí, aqui, né, falando um pouquinho sobre a literatura empírica, a gente tem o predomínio de vários trabalhos que abordam microseguro residencial, de vida, rural. Só que quando a gente chega em saúde, a gente tem poucos trabalhos, e menos ainda quando chega na saúde bucal. Então, foi justamente aí que eu vi o ponto, né? Eu sempre gostei muito da questão de estudar o microseguro, né, dessa questão de ser voltado para as pessoas de baixa renda, e eu via que não tinha muitos trabalhos em relação a isso. Então, foi justamente aí que eu quis entrar, na questão da saúde bucal. E os dados que a gente utilizou foram os microdados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, né, que é a SBB Brasil, e ela é uma pesquisa que ela não é muito conhecida, mas ela é realizada pelo Ministério da Saúde, né? E é muito legal porque são dados e informações coletados pelos próprios profissionais de saúde. Então, não trata-se de uma pesquisa autodeclaratória, né? Então, dá bastante credibilidade para essa pesquisa e para a gente conseguir inferir os dados.
explicando, né, um pouquinho sobre essa pesquisa. É uma amostra de 37.519 pessoas, e aqui as faixas etárias que são abordadas. A gente tem algumas quebras nas faixas etárias, né? Então, primeiro a gente vai 5, depois 12 anos, depois 15 a 19, depois de 34 a 45 e de 65 a 74 anos. E ela foi realizada em 26 capitais, incluindo o Distrito Federal e 150 municípios do interior. Então, deu para a gente ter um panorama bem geral da saúde bucal do Brasil, tá? Como que está a saúde bucal da população brasileira em si. Aqui falando, né, a figura que a gente consegue observar justamente como que é esse panorama, né, da média de dentes perdidos, restaurados e obturados por idade. Tá? Então, primeiramente, a gente consegue ver os dentes permanentes cariados nessa linha laranjinha. Então, ele é praticamente constante em todas as idades, né, a média, e ela atinge a média máxima de 2,1 dentes permanentes cariados aos 36 anos, né? A gente consegue ver aqui bem suavemente esse pico aqui, tá? Quando a gente fala dos dentes permanentes restaurados, inicialmente ele permanece baixo, ele começa a crescer consideravelmente a partir dos 35 anos e se mantém constante até os 44. E aí, quando a gente chega nos 65, ele tem esse decrescimento e tem pequenas variações até chegar aos 74 anos. Quando a gente fala dos permanentes perdidos, ela é baixa, né? E ela inicialmente, né? Então, de 5 até os 19 anos, a média começa bem baixa e ela começa a crescer bastante a partir dos 35 anos. E aí a gente consegue observar, né, durante todo o gráfico que ele vai crescendo e a gente atinge um pico máximo aqui aos 74 anos de uma média de 26,8 dentes perdidos. Então aqui a gente consegue ver, né, o quanto a saúde bucal é importante. E aqui a gente consegue, né, com todo esse panorama, ver que a saúde bucal realmente ele é um objeto que a gente deve estudar, né, com mais atenção. E pode ser que um fator seja que as pessoas não têm estratégias adequadas, né, para a questão dos gastos odontológicos. Então, elas não têm uma forma adequada de custear esses gastos. Então, justamente por isso que mostra a importância da pesquisa, né? E aí, aqui mostrando também uma outra tabela, né, que a gente realizou, foi essa tabela aqui, que contém a média de dentes cariados, restaurados e perdidos por sexo. Aqui a gente consegue observar, na questão dos dentes cariados, né, que a média do sexo feminino é menor, né? Então, a gente consegue ver aqui que a média de dentes cariados dos homens é cerca de 9% maior do que das mulheres. Isso tem muito a ver com a questão estética, né, da mulher querer cuidar do sorriso e tudo mais. Quando a gente chega aqui nos dentes restaurados e perdidos, a gente tem um panorama um pouquinho diferente, né? Então, a média tanto de dentes restaurados e perdidos é maior no sexo feminino. Então, esse é um panorama que a gente consegue observar também em relação ao sexo. Agora, falando um pouquinho, né, sobre a precificação, a gente usou a técnica usual, então a gente veio desde o prêmio estatístico até chegar ao prêmio bruto, tá? E aí, como que a gente fez isso? A SPB Brasil, as variáveis são de estoque, então justamente a gente não tem o fluxo de cáries por ano. Então, o que a gente fez? A gente usou as informações da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamento, do ano de 2010 também, porque aqui a gente consegue ter uma noção do valor que os dentistas cobram desses procedimentos. Então, aqui na tabela 5 a gente consegue observar, né, o valor desses procedimentos odontológicos. Então, aqui a gente utilizou para a questão da cárie, tá? Então, aqui vocês conseguem observar que na questão da prevenção a gente tem a profilaxia, que é o polimento coronário, e traduzindo seria a limpeza, né? Então, seria uma limpeza completa. Então, para maiores de 14 anos seria esse valor de R$ 73,99, para menores também seria o mesmo valor. Agora, quando a gente fala da questão do flúor, ele não é necessário para os maiores de 14 anos, mas é necessário para os menores. E aí a gente chega nesse valor de R$ 42,24. Aí, quando a gente chega na questão do tratamento e restauração, então são dentes fraturados e que necessitam dessa restauração, a gente vai ter essa restauração de amálgama, que é um procedimento muito comum, utilizado pelos dentistas, e a gente vai ter esse valor para as duas idades,
e a exodontia por elemento, que é basicamente a retirada do dente, tá? E aí o valor total desses procedimentos seria esse 243,04 para os maiores de 14 anos e 285,28 para os menores, tá? Então, foi assim que foi calculado o nosso prêmio estatístico. E agora, falando um pouquinho dos resultados, primeiro a gente tem o produto 1, né? Então, o que é abordado? Seria o tratamento completo, que seria a profilaxia do polimento coronário, seria a restauração de uma face e a exodontia para os maiores de 14 anos. Aqui a gente utilizou a margem de segurança de 20%. A gente estudou, né, algumas operadoras de microseguro, e uma que a gente achou foi a Equatorial Microseguros. E aí ela cobra uma margem de segurança de 10%. Mas o que acontece? Como é um produto novo, um produto pouco conhecido no mercado, a gente quis colocar uma margem maior. Então, colocamos a margem de 20%. Então, a gente chegou nesse prêmio bruto mensal de R$ 80,08, tá? Então, foi justamente aquela questão do cálculo usual, né, de chegar do prêmio estatístico até o prêmio bruto, tá? Então, foi o cálculo usual que a gente faz a precificação. E aí, aqui para os menores de 14 anos, a gente acrescentou aqui a aplicação tópica de FUR. Então, ficou um valor um pouquinho maior, e a gente chegou no prêmio bruto mensal de R$ 94. Quando a gente fala do produto 2, a gente fala, nossa, mas o produto 1 tá faltando, ele pode ser completo, mas será que a pessoa não gostaria não necessitaria de mais uma restauração? Então, como que seria isso, né? Qual que seria esse valor? Então, justamente aqui, a diferença do produto 1 para o produto 2 é que a gente tem uma restauração a mais, tá? E aí, mesma técnica, a gente chega no prêmio bruto mensal de R$ 102,59 para os maiores de 14 anos e R$ 116,51 para os menores. Quando a gente fala do produto 3, é um produto sem profilaxia, então justamente a gente não vai fazer o tratamento de prevenção, a gente só vai contemplar a restauração de uma face e a exodontia. E, por fim, a gente vai chegar no prêmio bruto mensal para os maiores de 14 anos de R$ 55,70. E quando a gente fala dos menores de 14 anos, de R$ 55,70 também. Então, é o mesmo valor, né? Justamente porque não tem a aplicação do FUR, que é necessária. Então, a gente chega no mesmo valor. Aqui, quando a gente fala do produto 4, a gente só tirou do tratamento completo a questão da restauração. Então, aqui a gente vai ter a profilaxia do polimento coronário e a exodontia por elementos. São esses dois procedimentos que são contemplados. E, por fim, a gente chega nesse prêmio bruto mensal de R$ 46,89 para os maiores, e para os menores, a gente insere, né, a questão da aplicação tópica de FUR e a gente chega no R$ 71,49. Então, a gente quis falar um pouquinho desses produtos, são diferentes combinações de produto, né? A gente fala que não tem uma combinação correta, mas é justamente aquele trade-off, né? De viabilidade e da questão da proteção, né? Para as pessoas de baixa renda. Então, quanto menos procedimentos incluídos, menor o valor que a gente vai ter. E quanto mais procedimentos que a gente vai contemplar, maior o valor. Aí aqui falando um pouquinho da questão do valor do prêmio em relação à renda familiar per capita mensal, a gente quis ver justamente o impacto que a gente tem na renda, né? Então aqui a gente tem a subdivisão, né, dessa tabela dos maiores de 14 anos e dos menores de 14 anos, e aqui a gente tem para cada produto o impacto que a gente vai ter. Então aqui a renda familiar até R$ 250, a gente tem esse impacto bem acentuado, e aí ele vai diminuindo, né, conforme a faixa de renda. E aí aqui a gente consegue observar, né, no produto 2, por exemplo, né, as pessoas que têm renda familiar de R$ 1.501 a R$ 2.500, a gente tem um impacto de 22,96 para os maiores de 14 anos e um impacto de 26,08 para os menores de 14 anos. Aqui no produto 3, a gente já consegue observar, né, que é um impacto um pouquinho menor, né, na renda, então, de 1.501 a 2.500, a gente tem esse valor aqui, né, de 12,47 para as duas idades, e no produto 4,
Por exemplo, na faixa de renda de 501 a 1.500, a gente tem a questão desse valor de 20,40% na questão dos maiores de 14 anos, e para os menores a gente chega nos 31,10%. E aí aqui, né, as considerações finais, a gente tem evidências bastante reduzidas sobre a viabilidade do produto, justamente porque, né, vou só voltar um pouquinho, aqui no produto 4, a gente consegue observar o menor impacto na faixa de renda de 501 a 1.500, que seriam os potenciais, né, seria o público-alvo potencial desse produto, seria um impacto de 20,40%, seria o mínimo. Só que o que acontece? Com as pesquisas que nós estudamos, o gasto mensal, em média, das pessoas das famílias com os procedimentos odontológicos é de 6,69%. Então, aqui a gente consegue observar que é um valor muito elevado, né? Então, justamente, a gente tem evidências reduzidas sobre a viabilidade desse produto. E aí, o que é necessário? As empresas, elas precisam ter essa estrutura adequada, elas precisam dos profissionais capacitados e a capilaridade para ofertar esse produto no mercado. Aí aqui, algo que poderia ajudar na viabilidade do produto seriam eventuais subsídios governamentais, só que a gente tem fortes ressalvas, né? Porque a gente sabe que não é algo que acontece no Brasil, não é algo que a gente tem no Brasil, né? E aí, por fim, a gente queria falar um pouquinho, né, mostrar que esse tema ele está em alta, né? Agora, no mês de maio de 2021, a SUSEP lançou uma consulta pública sobre o microseguro no Brasil, então mostra a relevância desse tema, né? Por mais que a gente tenha um marco regulatório muito recente, de 2000 e pouquinho, né, que a gente começou a questão do microseguro aqui no Brasil, mostra a relevância desse tema. E é isso. E aí aqui, né, é o meu e-mail e o do professor Luiz Eduardo Afonso. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho, pela apresentação, né? Bem limpinha e bem esclarecedora. Eu li teu trabalho, eu gostei muito do teu trabalho, né? Assim, a nossa função é dar algumas contribuições. Eu peguei alguns pontos só para vocês pensarem, né, enquanto autores, porque assim, a ideia realmente do trabalho é dar uma continuidade e publicar o trabalho, que realmente o trabalho é publicado, não tenha sombra de dúvida com relação a isso. Assim, a ideia justamente nessa busca foi pegar alguns pontos que, assim, só para alertá-los, assim, olha, esse ponto aqui, mais nada que menospreze o que foi feito, os dados que vocês apresentaram, os levantamentos que vocês fizeram, tá? Os cálculos que foram feitos, é só para chamar a atenção, para justamente realçar a abraçada que foi dada com relação ao seu trabalho, né, que a gente vê que foi muita coisa que foi feita, assim, os pontos é só para chamar a atenção com relação à questão da escritura, tá? Eu vou começar aqui com alguns pontos, que a ideia justamente é chamar a atenção para esses pontos. Aí, assim, um dos pontos que eu chamaria a atenção já no resumo, que, assim, o objetivo de você é realizar a precificação do microseguro dental no Brasil, né, para algumas combinações de coberturas. E vocês fizeram isso com muita maestria. Qual foi o problema que eu achei? Na hora que você expõe os resultados, o entendimento do leitor é que como se fosse uma coisa que foi consultada, que não foi realizada. É só questão de fala, de exposição mesmo dos resultados, ele está aparecendo como se fosse assim, vocês verificaram o mercado estava o valor seria tanto e tanto para determinadas faixas, mas o entendimento que o leitor tem é que foi uma consulta de mercado, não uma coisa que vocês realmente fizeram. Vocês fizeram isso tudo, gente, eles fizeram isso tudo, e deixa esse entendimento aqui, porque, assim, é uma ideia para, assim, a sugestão é só dar uma olhada nisso, apresentar o que vocês realmente fizeram, para poder reforçar o que vocês fizeram, esse jeito que vocês fizeram um trabalho desse, e a gente sabe que, com relação à questão de publicação, a gente tem que mostrar o que foi feito para dar uma relevância naquilo ali, para na hora que o autor, o avaliador estiver olhando o meu trabalho, senão realmente o trabalho tem força. E tem, tá? Eu não sou bem suspeita, que eu gosto muito dessa área de atuária, assim, eu vibro muito com esse tipo de trabalho. Aí, inclusive, eu até chamo a atenção que, por exemplo, lá na tua introdução, você fala do seu objetivo, aí no final você diz que está relacionado estudar também se esse produto é viável ao público, né? Que foi uma sequência do seu objetivo. Aí ficou justamente evidenciado mais uma preocupação para isso, é como se fosse ele está como segunda
posição, na tua preocupação em relação ao teu objetivo de pesquisa, só que aí no teu resumo, ele dá uma representatividade muito grande, ele toma um pouco a cena, sabe? Aí, assim, é só dar um cuidado com relação a isso, certo? Aí, com relação a, já partindo para a tua introdução, eu chamo a atenção pelo seguinte, com relação a uma intercalada nos assuntos, porque, assim, um pouco se fala você começa com a evolução do microseguro, aí depois você vem com a saúde bucal, e depois você volta com o microseguro, assim, umas intercaladas. Eu sugiro, assim, porque você colocou os pontos, vocês falaram que era realmente para apresentar a sua introdução. Só que ele está um pouco intercalado, sabe como é? Você começa a falar de uma coisa, depois te vê. Apesar de haver um pouco de conexão, mas dá para arrumar uma ideia sequencial mais interessante na introdução, com base nos dados, nas informações e na pesquisa que vocês fizeram, no levantamento e da forma com que você apresenta a introdução. Certo? Aí são sugestões que, assim, que acho que ajuda também, porque, assim, eu tenho um problema mental muito grande, eu vou lendo, aí tem que criar essa sequência lógica, assim, eu fico pegando para os meus alunos, olha, cria essa sequência lógica para não dar uma pancada na mente do avaliador, ele não ficar com raiva, tá, Fernanda? É só para você dar uma olhada com relação a isso, que são umas trocazinhas que dão uma sequência bem interessante na leitura para o autor. Tá? Para quem está lendo o trabalho. Aí, assim, eu chamei a atenção porque você fala na questão da margem. Aí eu fiquei preocupada, porque você, no resumo, você só trata, e um pouco do trabalho, você trata isso no final, até você traz nas considerações. Mas quando você joga no resumo, você fala só das possibilidades com relação à questão de subvenção governamental. Aí eu chamei assim, tomar um pouco de cuidado, como se fosse assim, a saída só fosse aquilo. Aí você ficou com uma visão mais externa da situação. Aí não trouxe essa vertente para a empresa, de repente ela poderia diminuir a margem, certo? Porque, por exemplo, se ela diminuir a margem, ela consegue baixar o preço, e baixar o preço ela consegue atender um público maior. Às vezes, de repente, não seria mais vantajoso, certo? É assim, só esse cuidado com relação à margem, que na hora que a gente lê, se tiver essa vertente da destinação, né, pode ser assim, sabe, e muito engessado. Aí é preocupante porque você fala em margem da empresa lá embaixo. Aí, assim, como você fala em margem, aí na hora que a gente lê isso aí, porque a margem não poderia também ser não, aí ficou muito uma visão externa, ficou mais aquela questão capitalista para a empresa, sabe como é? Não ficou muito a visão social no todo. De repente, a empresa reduzir sua margem seria também uma saída para tentar reduzir também o preço. Aí eu chamei a atenção com relação a isso, para vocês só ficarem pensando nessa possibilidade. É por isso que eu coloquei, perguntar essa possibilidade de margem. Inclusive, aí eu até chamei a atenção que na tabela 6 você fala, né, da questão de despesas administrativas, da despesa de comercialização, remuneração de capital e IOF, e você chegar nesse percentual, e depois vocês estacionaram da questão dessa margem de ser 20, porque existem vários custos que a empresa tem. Mas, diante do público que, de alguma forma, no Brasil tem essa questão do microseguro, então, assim, de repente, isso é uma vantagem para ele pensar nessa redução de custo dele, o que é que ele pode minimizar para ampliar o mercado, tá? Aí eu chamei a atenção com relação a isso. Aí aqui é só uma atenção. Eu, particularmente, eu não colocaria saúde bucal como uma palavra-chave, tá? Em virtude de onde é que a gente está alocado em relação ao que a gente está pretendendo atingir. Como esses são palavras que vão ser pesquisadas, aí você pode puxar muito para a questão mais da área de saúde do que especificamente para a área que é interessante para você. Puxar das pessoas que são interessantes, citar seu trabalho, tá? Aí eu só chamei a atenção com relação a isso para você pensar, tá? Vocês pensarem nessa palavra-chave, certo? Aí sim, falei. Sim, aí uma coisa que eu chamei a atenção também é com relação, assim, me saltou os olhos com relação ao referencial teórico. Aí você só coloca a conceituação, certo? Aí, assim, eu coloquei conceituação de quê? Porque a gente começa falando de risco, depois vem de microseguro. Então, assim, ficou uma informação para o leitor de quando você está começando. A gente vê que é microseguro, mas em um segundo momento, que você começa logo falando do risco. Certo? Aí eu chamei a atenção com relação a isso para poder vocês verificarem. E mais uma coisa com relação à questão das intercaladas, também acontece
nesse ponto, de falar do risco, aí vem para o microseguro, fala da saúde bucal, aí depois volta para o microseguro. Então, só para dar uma pensada, certo? Com relação a isso. Gente, eu sou da pessoa que fica com medo de ficar manipulando o artigo e dar problema no computador. Isso não, eu vou imprimir os pontos que fica mais seguro, tá? Só para me sentir seguro. Aí, uma das coisas que eu coloquei também na questão do referencial teórico para vocês pensarem, tá? Quando eu li o teu trabalho, eu pensei, eu acho que assim, vocês falam com relação ao público-alvo, certo? Só que a gente vê que ele é de forma espaçada. Como é o objetivo apesar de todo o cálculo foi feito, é chegar nessas pessoas, eu acho que ele mereceria, na revisão da literatura, alguma coisa mais consistente, tá? Mais junta, porque ele faz parte dessa preocupação de se gerar microseguro para a população. Então, eu acho que merecia esse retrato, até que você faz uma visão bem ampla com relação à questão do microseguro, histórico, não tenho nada a questionar com relação a isso, mas eu acho que esse público, assim, ele merecia não estar espalhado, tá? Porque foi por causa dele que você está fazendo a ideia do estudo. Aí eu sugeri colocar um tópico específico com relação a isso, mesmo que seja uma sequência, tipo, da saúde bucal para chegar no público-alvo ou vice-versa, mas eu acho que mereceria no teu referencial, certo? Aí uma coisa também que me chamou a atenção, no final da revisão, aí assim, e você também fala que não foram localizados artigos específicos sobre o assunto. Eu chamo sua atenção com isso, muito cuidado, porque como é uma afirmação muito forte, e eu não achei nada na tua metodologia que desse uma reforçada. Olha, a gente pesquisou nessas bases, é só o cuidado com relação a isso, porque assim, como é muito forte, você não tem assunto seu, torna-se inovador com relação a isso, mas só para a segurança de se sustentar em onde foram essas pesquisas, para justamente fortalecer sua afirmação. Né? Você não ficar, eu procurei, porque assim, seu professor conhece, você conhece, né? A gente sabe o que os alunos fazem, né? Só que aí, quando a gente joga para o universo, tá? O que a gente faz é onde vem os problemas. A pessoa, olha, sim, mas foi onde? Que bases foram levantadas, ou seja, até onde foi, para verificar justamente essa força que foi colocada com relação à questão dos artigos, tá? Com relação, assim, já finalizando, que eu já estou nos 10 minutos, que são 10 minutos, eu só chamo a atenção um pouquinho, Fernanda, eu sou das antigas, gente, para os professores que estão aqui, eu sou da velha guarda, eu senti falta realmente com relação à questão do método, porque, assim, o que está escrito na metodologia está caracterizado como as etapas da pesquisa, tudo que foi que você fez com relação às etapas da pesquisa. Assim, como o trabalho de vocês, ele tem uma visão muito grande, né? Principalmente o evento, assim, por si só, ele fala sozinho, aí muita gente se olha para os trabalhos de vocês, aí começa a se entender, assim, nós fizemos essas etapas, e qual é o método? Como é que se caracteriza o método? Então, assim, eu acho importante colocar na questão da metodologia esse método, ok? Pronto. Perfeito. Essas são minhas contribuições com relação ao seu trabalho, mas parabéns, eu gostei muito do seu trabalho. E, assim, é aquele trabalho que você fica lendo, sabe? Você volta, assim, olha esse negócio aqui, fica fazendo conexões. Eu achei muito interessante mesmo. Então, dentro da nossa agenda, abrir, né, para o público externo esses 5 minutinhos para o pessoal perguntar sobre o trabalho. Gente, aproveite, porque é bom quando o autor está, né? E assim a gente aproveita para poder dar uma pesquisada maior e estamos com a fonte, né, do conhecimento aí na frente. Aproveitar para fazer pergunta. Alguma pessoa tem perguntas para fazer para a Fernanda? Eu tenho. Eu até já tinha colocado no chat, mas eu acho que é importante perguntar assim em alto e bom som, né? Então, primeiro, parabéns pelo brilhante trabalho aos autores, né? A Fernanda e o professor Luiz Eduardo. E a apresentação foi impecável. Eu tenho uma pergunta que até o professor acabou de manifestar, mas eu tenho uma impressão, porque de fato esse trabalho é muito legal e ele
cumpre um pedaço ali do mote do Congresso, que é o Social Development, que eu acho que é super importante, e são poucos os trabalhos, para além da área de previdência social de coberturas, né, que tratam desses assuntos mais, digamos, com um viés de proteção social. E eu acho que isso é absolutamente louvável e a gente precisa muito disso com cada vez mais frequência. Só que eu fiquei muito decepcionado com os resultados no sentido... A gente não briga com os dados, evidentemente. Só que eu fiquei decepcionado com o alto valor desse microseguro, quer dizer, talvez ele seja inviável do ponto de vista do microseguro, talvez ele seja viável sobre outros aspectos, até estava debatendo aqui com o professor Luiz Eduardo sobre a possibilidade de subsídio, que isso ensejaria outro trabalho, claro, mas aí eu olhei o texto para procurar essa informação, eu não encontrei. E aí, se puder, Fernanda, falar um pouquinho sobre isso, porque as severidades elas são realmente baixas, né? Então, quer dizer, cada procedimento custa, sei lá, 80, 90 reais, até que é barato cada procedimento. Não estaria a frequência superestimada ou elevada demais, tornando esse negócio inviável? Você podia dizer um pouquinho da frequência de utilização desse tipo de produto? Mas, uma vez mais, impecável a apresentação. Parabéns para vocês. Bom, professor, muito obrigada, né, pelos elogios. Realmente, eu acho que a gente foi muito conservador, né? Até a contribuição da Vera, né, em questão à margem de segurança, eu realmente concordo. Acho que seria muito bacana a gente fazer uma margem de segurança um pouquinho menos elevada, porque aí a gente conseguiria tornar o produto mais viável, com certeza. A gente quis ser mais conservador justamente por aqueles pontos que eu falei, né, da questão de não ser um produto que está no mercado e tudo mais. Mas, realmente, eu concordo aqui com o que o professor falou. Eu acho que a gente tinha que fazer uma análise sobre a sensibilidade em si, né? Então, acho que, assim, nós dois, né, eu e o professor, a gente foi muito conservador em relação a isso. Então, acho que a solução mesmo seria esse estudo sobre a sensibilidade, para que a gente pudesse entender melhor, né, sobre essa frequência de utilização dos usuários, para que o trabalho ficasse mais conciso, né? Ficasse melhor nesse sentido. Eu iria além, Fernanda, talvez seja o caso de fazer uma sugestão de desenho de produto, colocar um topo de máximo de utilização ou alguma coisa que limitasse a possibilidade de se incorrer em diversas utilizações, porque talvez seja isso que esteja tornando caro. Por exemplo, vocês têm uma figura ali que mostra que, sei lá, a quantidade de dentes perdidos, 5 dentes perdidos, mas as pessoas não perdem dentes todos os meses, né? Elas perdem eventualmente ao longo de uma vida. Então, isso impor uma certa limitação talvez seja uma solução. Mas, de qualquer maneira, parabéns para vocês pelo excelente trabalho. Perfeito, professor. Muito obrigada. Acho que é uma ótima contribuição. Agradecer. Mais alguma pergunta, gente? O chat só está tentando o professor João Vinícius. Tem mais alguma? Então, pronto, gente, mais nada. Fernanda, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns ao orientador. O trabalho é muito interessante. Obrigada também, professor, pela pergunta e pelas contribuições, né? Porque é aquela história que a gente sempre fala, são várias visões, isso ajuda demais a potencializar a pesquisa. Isso é muito importante, as contribuições são muito bem-vindas, sempre, tá? Que às vezes você fala para os alunos, você tem que ver a esses questionamentos como potenciais, argumentos potenciais para poder fazer seu trabalho crescer sempre, sempre. Certo? Obrigada, Fernanda. Vamos agora para a nossa próxima apresentação, professor. E boa sorte Obrigada. no teste PCR, tomara que não seja nada. Quer falar alguma coisa, Fernanda, para encerrar sua participação? Eu só queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui e pelas contribuições. Foi uma experiência muito, muito bacana mesmo, e a gente vai melhorar esse trabalho aí e trazer todos esses pontos que foram abordados. Muito obrigada. Obrigada a você. Um abraço, melhoras, viu? Se cuide. Bem, pessoal, vamos para a nossa segunda apresentação de hoje, que é a da Andressa. Deixa eu ver, Graziele Almeida dos Santos, né, que vai falar perfil e natureza contingente da dívida ativa da Previdência Brasileira. Ela já se encontra? Aqui, sou eu. Bom dia. Bom dia.
Eu vou tentar compartilhar a tela com os slides, aí vocês me dizem se está aparecendo. Perfeito, fica à vontade. Está sim, Grazi. Assim, Grazi. Tá, bom dia, então, a todos Bom de dia. novo. Eu me chamo Graziele Almeida e hoje eu vou falar um pouco sobre o presente estudo, né, elaborado por mim, pela professora doutora Diana e pelo professor Marcelo, ambos da Universidade de Brasília, e que é intitulado Perfil e Natureza Contingente da Dívida Ativa Previdenciária Brasileira. Bem, durante as discussões dos projetos para a reforma da Previdência, apresentou-se como um dos principais, dos grandes problemas de sustentabilidade das contas, as falhas na arrecadação das contribuições previdenciárias, que, de acordo com Castro e Afonso, girava em torno de 1% do total de recebíveis apurados. Analisando a realidade brasileira, a baixa eficiência na recuperação de recebíveis da dívida ativa fez com que os créditos tributários passassem a perder a sua função social de atender ao interesse público. Tal consequência é resultado do excesso de prazo para recebimento dos valores devidos e de inúmeras renúncias fiscais concedidas, pois mais de 80% dos devedores, de acordo com o Ministério da Fazenda, tinham alta ou média capacidade de solvência. Em relação ao problema de pesquisa, diante do exposto, o problema de pesquisa está centrado na caracterização da dívida ativa previdenciária e verificar se os créditos inscritos possuem natureza contingente, objetivando analisar o tempo de inscrição, o montante, a classificação e a recuperabilidade. Adentrando agora um pouco nos aspectos legais e conceituais em relação à natureza contingente da dívida ativa previdenciária, pode-se definir ativo contingente, de acordo com a NBCT aplicada ao setor público, como um recurso decorrente de eventos não planejados ou não controláveis pela entidade e que não podem ser reconhecidos ou mensuráveis com confiança pela entidade. Então, a partir de tal definição, verifica-se que a dívida ativa previdenciária é, sim, uma fonte potencial de fluxos de caixa para o governo federal, e também estadual e municipal, a receber, sendo que, em relação ao grau de recuperabilidade dos créditos inscritos em dívida ativa previdenciária, a legislação estabeleceu um rating, uma classificação baseada na suficiência e liquidez das garantias dos devedores, na capacidade de pagamento dos mesmos e no histórico de adimplência. Aqui, nesse slide, é apresentado um fluxo intitulado Os Caminhos da Dívida Ativa Previdenciária, que foi elaborado por mim e pela professora Diana, com base num fluxo apresentado no site da PGFN, e que trata desde o início do crédito na origem do órgão em que é inadimplido o crédito, a partir da inscrição na PGFN, quando o crédito não é adimplido no próprio órgão, e passando assim, finalizando-se na fase administrativa, passando-se para a fase judicial, a cobrança do crédito com a penhora ou arresto dos bens do devedor. Mas geralmente isso não ocorre, sendo que, a partir dos resultados analisados, existem dívidas com mais de 35 anos, sendo que o prazo de prescrição prescrito na lei é de 30 anos. Bem, aqui é apresentado o rating, a classificação da dívida, de acordo com a portaria 249 da PGFN, segregado em 4 classes, que os créditos têm alta perspectiva de recuperação, que gira em torno de uma média de uma probabilidade de recuperação de 100% a 70% dos créditos, de média perspectiva de recuperação, que a probabilidade de recuperação gira em torno de 60% a 50%, e de baixa perspectiva de recuperação irrecuperáveis, que tem uma probabilidade de recuperação menor que 50%. Bem, nos relatórios contábeis federais, a dívida ativa previdenciária também é classificada em dívida parcelada, que é aquela que faz parte de algum ou passou por algum programa de financiamento federal, e a dívida ativa não parcelada, que são aquelas dívidas que têm crédito inscrito em processo de cobrança, em exigibilidade suspensa ou negociação.
Além disso, na outra base de dados analisadas, que foi na base de dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a dívida ativa também foi classificada como em situação regular e irregular, que seria a dívida em cobrança, e em situação regular, que seriam os créditos inscritos em negociação, que estão sob suspensão judicial e em garantia ou que poderá vir a ser concedido como benefício fiscal aos devedores. Em relação à metodologia, para examinar o perfil da dívida, a análise foi dividida em 2 etapas. Primeiro foi realizado um levantamento nos demonstrativos contábeis da prestação de contas do Presidente da República e no BGU, referente aos anos de 2012 a 2019, e também foi feita uma análise na base de dados constantes na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até março de 2020. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados e valeu-se também do IGPDI para corrigir os dados até o ano de 2020. Bem, contudo, houve uma limitação de pesquisa, pois houve uma discrepância em relação à base de dados da Procuradoria da Presidência da Prestação de Contas da Presidência da República, do BGU em relação aos dados constantes na PGFN. Então, foi feito um pedido via LAI sobre explanações das bases de dados do crédito de natureza previdenciária. Contudo, a resposta foi pela impossibilidade de prestação das informações demandadas, apresentando-se aí uma limitação da pesquisa. Em relação aos resultados, encontra-se aqui que, a partir de 2012 a 2019, houve um crescimento real do estoque da dívida previdenciária, que seriam os créditos inscritos, que estão sendo inscritos desde 2012 até 2019, de 43,6%. E apresentando ao final de 2019 um montante de 614 bilhões de reais aqui. Sendo que a maior parte dos créditos inscritos são não parcelados, que seria, de acordo com a classificação da PGFN, irregulares, que estão ainda em processo de cobrança ou não passaram por nenhum processo de financiamento ou nenhum programa de financiamento estabelecido pelo governo federal. Em relação à evolução da dívida, nesses dados constantes em relação à PGFN, apresenta-se que a maior parte deles está em cobrança, que em 2012, variando de 2012 a 2017, em 2012, representava 68,8%, variando para 2019 para 73,9%, verificando-se, portanto, que a maior parte da dívida ativa previdenciária está em cobrança em uma situação irregular. Em relação à maturação da dívida, a maior parte verificou-se que mais da metade dos créditos foram inscritos há menos de 10 anos e que são devidos predominantemente por pessoas jurídicas, mais ou menos cerca de 97% dos créditos devidos são devidos por pessoa jurídica. Além disso, apesar da legislação estabelecer que a prescrição dos créditos, como eu disse antes, seriam de 30 anos, há créditos inscritos há mais de 35 anos e créditos inscritos sem data certa de inscrição. Então, isso prejudica a análise. Em relação à proporção de devedores por faixa de valor, observa-se que os devedores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a maior parte deles, 63,3%, possuem dívidas na faixa de valor de até R$20 mil. Mas, quando se faz uma análise da dívida acumulada por faixa de valor, verifica-se que 58,9% da dívida ativa previdenciária corresponde a créditos inscritos com mais de R$1 milhão acumulados. Então, o gráfico muda, sendo que a maior parcela aqui, a partir daqui, mais ou menos, seriam 48,5 devendo R$1 milhão e não mais até R$20 mil. Em relação aos 10 maiores devedores da Previdência, em relação a uma base de dados analisada dos 500 maiores devedores, os 10 maiores devedores correspondem a 14% desses 500. Então, as maiores dívidas são concentradas também em pessoas jurídicas que foram extintas, 40% das pessoas
dos 10 maiores devedores da Previdência, 40% dessas empresas já foram extintas, e verifica-se também que 100% do maior devedor, 100% dos créditos devidos pelo maior devedor estão em uma situação irregular, ou seja, em cobrança. Em relação à evolução da arrecadação, da recuperabilidade da dívida ativa previdenciária, nota-se que houve uma evolução de 2012, uma evolução real de 2012 a 2019 dessa recuperação de 330,5%, que superou a evolução do estoque da dívida apresentada anteriormente aqui. Superou essa evolução. Contudo, essa evolução ela fica muito aquém do que seria realmente necessário, esperado de arrecadação. E pode-se observar também que, a partir de 2015, houve uma evolução nessa arrecadação. E, de acordo com a prestação de contas, essa evolução deveu-se principalmente pelos novos programas de financiamento desenvolvidos para tentar recuperar os créditos. Em relação ao rating, que é a classificação da dívida, verificou-se que em 2019, 64,8%, que representa aqui o D e o C, representa o D e o C, 68,4% desse estoque seriam de baixa ou nenhuma recuperação por parte dos devedores. Então, isso evidencia, de fato, a natureza contingente da dívida ativa previdenciária. Agora, em relação às discrepâncias analisadas entre os dados analisados na prestação de contas e no BGU e na base de dados da PGFN, constatou-se que houve, em 2019, o estoque real da dívida ativa previdenciária em relação à base de dados da prestação de contas e do BGU foi de 614 bilhões. Já na base de dados da PGFN foi de 548,4 bilhões de reais. Isso foi uma diferença constatada a partir das análises feitas. E também a partir dessas análises foi feito que a partir de 2015 houve uma diferenciação, tanto antes de 2015, de 2012 a 2015 e de 2015 a 2019, sendo que de 2012 a 2015 a base da PGFN apresentava um valor superior de estoque e a partir de 2015 a base de dados da prestação de contas e do BGU apresentavam um estoque bem maior do que em relação à base de dados da PGFN. Outras discrepâncias encontradas em relação à base da PGFN e da prestação de contas dizem respeito ao fato de a maior parte da dívida ativa previdenciária estar inscrita em uma rubrica classificada como outros, que não tem nenhum tipo de classificação ou então nenhuma explanação ou nota explicativa relativa ao que significa esse outros. E ao fato de não haver a apresentação de alguns valores devidos e também a falta de data de inscrição, que vem sem informação. E a maior discrepância, na minha opinião, que eu encontrei e que foi de maior relevância em relação à base de dados da PGFN foi a existência de uma rubrica denominada débitos de natureza não previdenciária, em uma base de dados que relativamente deveria tratar de débitos de créditos de natureza previdenciária. E, por fim, como conclusões, achamos que sim, a dívida ativa previdenciária tem natureza contingente em relação aos valores inscritos, e como pesquisa futura, recomenda-se que seja observada essas discrepâncias, porque são bases de dados oficiais e que discrepam em relação aos valores. Ao menos, mesmo que discrepassem, elas poderiam vir com notas explicativas relativas, trazendo as razões para essas discrepâncias. E assim eu termino a apresentação e agradeço a todos pela atenção. Graziele. Vera, só para eu fazer um pontinho aí, né? Então, falar que esse trabalho realmente é um trabalho assim, mais básico, mais do ponto de vista contábil, de uma relevância altíssima, né? Porque se a contabilidade é base de informação, né? Então, quando eu tenho esse tipo de problema nas contas públicas, isso interfere até em como a gente avalia, né, o déficit da Previdência, né? Então,
é um assunto que eu já tinha trabalhado sobre a natureza contingente da dívida ativa como um todo, e com a Grazi eu tive a oportunidade de ver da perspectiva com essa lente aí na área de previdência, foi surpreendente, assim, né? Então, eu só queria deixar aqui de público registrado, né, que foi muito interessante, né, ver uma aluna mergulhar de cabeça com toda a disciplina que a Grazi fez, né, de ter abraçado o tema. Eu estou muito orgulhosa, né, de uma aluna de graduação estar aqui, digo de novo, né, no congresso. O mais importante, eu reputo como o mais importante na área de atuária do país, e ter você aqui, Graziela, apresentando o seu trabalho. É isso. E assim, aqui ansiosa agora para receber as contribuições, né, Vera? Mas um dos comentários era justamente esse. Eu disse, quando eu vi Diana Paz, eu disse, caramba, ela vai complicar a vida, porque você conseguir umas brechas assim com relação a Diana fica mais difícil, né? Com relação a isso que eu conheço o seu trabalho, né? O outro trabalho eu não conheci o orientador, mas o seu trabalho eu conheço. Eu queria parabenizar pelo trabalho, eu gostei muito, tá? Graziele, professora Diana, com relação ao que representou, né, os dados que trouxeram, né, porque essas informações elas são muito importantes, assim, às vezes eu até comento que fico muito triste, porque às vezes muitas informações nossas ficam só na academia, sabe, ele tem uma representação social tão grande, o reflexo dessa informação para a sociedade ele é tão importante, e assim, infelizmente, assim, como é muito científico, a gente não consegue ter essa abertura com relação a mercado para mostrar esses dados que são levantados, essas pesquisas que são feitas pelos alunos da universidade. Então, parabenizar muito pelo trabalho. Assim, eu gostei muito do trabalho, da leitura, da contextualização. Como eu falei, né, só uns detalhes assim que é só chamar atenção para vocês pensarem, tá? Com relação aos pontos que podem ser adicionados no trabalho, que é para potencializar com relação ao que ele representa. Eu acho que foi justamente isso. Eu senti um pouco de falta, muito, porque assim, eu senti ele tão importante e eu não vi essa caracterização ela ser muito destacada com relação à questão de justificativa, com relação à questão de ressaltar aí os impactos desses dados. Aí eu chamo a atenção um pouco para essa visão, tá? Para, de repente, vocês colocarem, porque assim, quando você traz essa realidade, que até o professor João Vicente, que coisa triste, né? Porque realmente você toma um impacto grande e você vê tanto dinheiro preso, né? Preso, e se podia fazer tantas coisas com relação a isso. Aí, assim, os resultados são desanimadores, mas, assim, é de uma relevância, assim, impressionante com relação ao que isso aí poderia agregar dentro dos cofres públicos. Aí, minhas considerações com relação a isso é justamente nesse sentido, certo? Não com relação a como foi feito, mas é como você pode potencializar ou chamar mais a atenção das pessoas do que isso representa, o impacto dele na realidade mesmo da sociedade. Eu fiz só alguns pontos e uns contrapontos nesse sentido, de torná-lo mais relevante para poder ter só quando ler, porque às vezes tem muitas pessoas, eles leem o trabalho, mas eles ficam ali, então tá assim, né? Tá. Mas eu acho que eles precisam sentir que aquilo ali tem um reflexo e chega até você, sabe? Eu acho que esse trabalho ele tem essa função social muito importante. Aí, por isso que minha contribuição é nesse sentido, porque é justamente para potencializar, para quando a pessoa estiver ali poxa, né, e para ela acordar, olha, tá, essa situação assim, então, assim, para ela verificar que problemas assim, estão sendo enfrentados, certo? Aí eu fiz minhas considerações nesse sentido, né? Aí, inclusive, né, na informação, aí eu coloquei, né, faltou apontar, diante da relevância do tema, o reflexo da irrecuperabilidade da baixa recuperação que vocês apontam. Certo? Porque vocês falam que existe a situação da irrecuperabilidade e da baixa recuperação com relação a esses créditos. Então, o impacto disso, né, referente ao que isso representa. Não é que eu vou pegar, Graziele, vou pegar vocês para afundar em mais coisas, não, mas é porque, assim, está tão perto, sabe, mostrar esse link com relação a esse reflexo, que eu acho que seria importante vocês trazerem. E outra coisa também que eu falo, que eu trago, eu senti um pouco de falta, é justamente dessa justificativa dessa pesquisa e trazer, né, a expectativa do reflexo dela, dessa informação, desse reconhecimento,
para a sociedade. Então, assim, trazer mais elementos para justificar o ponto em si, né? Porque, assim, a gente vê lendo elementos, mas eu acho que faltam mais alguns elementos para reforçar essa justificativa e o reflexo dos achados de vocês podem impactar, porque, assim, como eu falei, eu sinto falta dessa divulgação mais ampla, porque, assim, você passa a mostrar o que realmente está acontecendo, porque como as pessoas só veem, às vezes, relatórios pausados, eles não conseguem ver a dimensão do que foi ou do que está representando, como que foi o que foi feito por vocês, tá? Aí eu chamo a atenção com relação a isso na justificativa. Aí, passando para o referencial teórico, eu acho que aí dentro dessa linha, né, que eu fui puxar, né, Diana, que como eu falei para vocês, vocês complicaram um pouco o meio de campo na hora das contribuições, mas eu senti falta de um tópico justamente com relação ao reflexo desses recebíveis para a entidade e sua distribuição. Certo? Eu acho que valeria a pena, no teu referencial teórico, para poder criar essa conscientização desses recebíveis, né, ou não recebíveis, ou desses créditos. Isso entrando, o que é que representaria, ou a ausência de, né, o que é que está impactando, pode estar impactando. Eu colocaria um tópico nesse sentido, certo? Uma coisa que eu chamei a atenção agora só com relação à questão visual, a figura 1, ela ficou um pouco clara, tá? É só aspecto mesmo, ela ficou um pouco clara, porque, principalmente o material que eu recebi. E com relação à questão dos gráficos de pizza, eu sugeria colocar em barras, porque como a textura da cor não ficou muito boa, aí na hora de visualização da leitura, fica mais fácil você ver os de barra do que os de pizza. Ele fica mais interessante, porque dependendo da onde você está jogando, isso é mais estético, tá? Com relação a isso, onde é que você vai estar apresentando, fica mais fácil de visualizar quando você trabalha com gráfico de barras. Inclusive, tanto é que quando você apresenta os gráficos de barra, eles estão mais fáceis de visualizar do que especificamente os de pizza, tem uns pontos que ficam um pouco claros de visual, de apresentação. A metodologia, eu senti falta da mesma coisa. Não sei se é uma tendência que está tendo com relação à questão dos artigos, mas eu senti realmente falta do método. Você fala em etapas de pesquisa, as técnicas utilizadas, mas o método realmente eu não identifiquei, tá? Aí aqui teve uma fala, tá? Que eu já vou fechando, que você fala... sim, que você fala com relação a... já no final... Com bases relacionadas nesse estudo, compõe os dados oficiais sobre a gestão da dívida ativa previdenciária brasileira, é esperado que as informações fossem convergentes, né? Ou menos fossem acompanhadas de notas explicativas. Aí, assim, eu senti falta de mais contextualização com relação à questão de notas explicativas, porque, assim, como a função da nota explicativa é justamente explicar aquelas informações que são postadas, e como você sente falta disso, eu acho que precisava trazer mais elementos para essa fala, para justamente fazer com que as pessoas tenham essa consciência de que as notas explicativas elas estão nesse sentido. Então, isso ajudaria até para futuras pesquisas, né? Se a dimensão do trabalho para futuras pesquisas, as pessoas ficarem atentando para que as notas explicativas tenham essa função e que haja um movimento, gente, para poder mudar as notas explicativas, porque é uma triste realidade, principalmente pública, com relação a quando você vê a carência de informações com relação à questão das notas explicativas. Assim, eu sinto falta de elementos de notas explicativas, assim, e não ajuda, tanto é que você vê que ela sentiu, na hora que ela fez a pesquisa, de informações sobre notas, porque, assim, a nota, ela tem essa função, e nesse contexto, você vê que você não tem muitas informações a respeito disso. Aí eu traria para poder ressaltar que isso ajudaria também, tanto para a questão da sociedade, né, porque as informações são para ser transparentes, como com relação à questão da pesquisa, certo? Bem, minhas considerações são essas, como eu falei para vocês, são só jogos, assim, mas eu iria muito para a questão desse impacto, tá, Diana, assim, nessa visão, Graziele, nessa visão do que esse trabalho de vocês representa. Eu acho que esses elementos, assim, iam potencializar muito o que vocês fizeram, que o trabalho ficou muito bom, a pesquisa ficou muito bem feita, né, os levantamentos, o trabalho que foi feito. Você vê que tem todo um primor com relação a isso, e fico feliz, Diana, aproveitando para parabenizar, porque, assim, de graduação, né, projeto de iniciação científica PIBIC, gente, é uma glória
você chegar nesse nível, né, de fazer com que o aluno consiga colocar um trabalho num congresso tão importante como é o Congresso da USP. Então, assim, parabéns, Graziele, por esse feito, né, por entrar, né, Diane, nesse barco e conseguir trabalhar com muita primazia. Bem, são essas minhas considerações. Parabéns. Obrigada, Vera, todas devidamente anotadas aqui. Que bom, Obrigada. espero ter contribuído. Nada. Agora vamos passar para as perguntas. Professor, já tem sua pergunta, professor? Na verdade, eu tinha colocado no chat, obrigado pela palavra. É que, assim, eu achei esse trabalho, realmente, ele já tem um mérito inegável de conseguir levantar as informações que ela é tão difícil de obter, né? Porque tem que acessar a lei de acesso à informação e tudo mais, então já tem um mérito inegável nesse aspecto. E aí, quando a Graziele estava mostrando os resultados, eu falei, puxa vida, mas 70% da dívida é não recuperar. Eu falei, meu Deus, pronto. Mas que desânimo, realmente um desânimo geral. Mas eu só queria fazer essa colocação, uma observação, na verdade, né? Sobre interessante, Vinícius, porque na época da reforma da Previdência, esse assunto foi muito dito, né? Que se a gente arrecadasse mesmo que arrecadasse toda a dívida, ela cobriria o déficit o quê? De 1 ano, 2 anos. Não adianta, as pessoas não entendem estoque não entende. E mesmo... E quando a gente olha, ela tem essa natureza contingente, ela deveria estar fora do balanço. Então, o governo... quando eu avaliei a dívida ativa como um todo, que inclui, inclusive, a previdenciária, eu tenho créditos inscritos da década de 60. Então, assim, todos os fundamentos da teoria da contabilidade não são observados, né? Então, precisa jogar, e a gente ainda relaciona os devedores, então está aí os nomes, estão aí as contas. E o que me surpreende é que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por muitos anos, eu não consegui fazer trabalho com esses dados, porque ela declarava como sigilosos. Eu estive lá presencialmente. Dinheiro público de empresas saudáveis, né, fica registrado aqui no Congresso, que protelam o pagamento, né, e que contribui aí para a falta de sustentabilidade do sistema. Isso é uma vergonha, né, isso é uma vergonha nacional. Então, a gente fazendo trabalhos como esse, a gente joga a luz. Agora, infelizmente, assim, a gente precisa de mais canais de divulgação, né? E é por isso assim, que eu louvo bastante o trabalho da Grazi. Eu fiz uma outra orientação falando sobre desonerações de folha, que é outro problema que a gente enfrenta, né? E que não tem a devida contrapartida social. Então, gostei muito da fala da Vera, que eu vou fazer questão de abrir uma sessão do impacto social disso. A gente precisa falar mais, né? E, assim, é muito bacana ter tido a oportunidade de falar aqui no Congresso. Obrigada aí, Vinícius. Obrigada, professor Afonso. Você é uma referência. Ô, Grazi, sabe o Afonso que você fala no seu trabalho? Ele está aqui na sala, entendeu? Então, uma assim, referência, é isso. Então, assim, a gente tem aqui um ambiente que a gente permite uma referência para todos nós, que é o professor Afonso, de uma menina que está começando agora, né, na vida acadêmica. Isso é muito bacana. Diana, muito obrigado aí pela referência. Não sei se vocês estão me escutando. Eu estava com a atenção meio dividida, porque eu estou ao mesmo tempo na sessão da RCF, que tinha a premiação, inclusive, dos avaliadores de atuária, né? Olha. Então, parabéns a Graziele pelo trabalho, assim, é um ponto super importante. Como escrevi no chat, ele é pouco importante, muito importante, volume altíssimo e maltratado. A gente não conhece direito isso. A sociedade não tem boas informações. Né? Então, talvez, 2 pontos, talvez para coisas futuras, são o seguinte. A gente tem aí na dívida, essa dívida, assim, tem aquelas coisas, sei lá, dívida da VASP, da Varig, da Fundação, não sei o que lá, tal, que nunca vai pegar de volta. 2 pontos. Talvez pensar no futuro, o que a gente poderia fazer que isso não virasse uma dívida impagável? Quer dizer, que esse negócio não virasse uma bola de neve, né? Assim, não pagou, não fez a contribuição previdenciária, continua não pagando, a empresa faliu. Tá? O que eventualmente precisaria ser mudado, talvez na legislação, no marco regulatório, para evitar isso? Um outro ponto, talvez, Diana, assim, dentro da sua linha de pesquisa, né, e você é uma referência também nesse ponto, assim, acho que tem havido um esforço, até onde eu consigo acompanhar, junto com o pessoal da Secretaria de Previdência, no sentido de aumentar a transparência e as informações para a sociedade
de uma série de elementos relacionados à Previdência Social. E até que ponto isso vem sendo feito com relação à dívida, ou o que deveria ser feito para aumentar essa transparência e aumentar esse disclosure para a sociedade? Ok. Devidamente anotado aqui, assim, você sabe que eu gosto muito de trabalhar essa questão da gestão da Previdência, né? Então, mas assim, eu tenho as minhas próprias opiniões, né? E buscar mais referências sobre isso, principalmente experiências internacionais, porque a gente tem pouco trabalho sobre isso aqui no Brasil, né? Mas, assim, está aqui devidamente anotado, Afonso, e você me deu muitas ideias agora para fazer outras orientações. Obrigada aí pelas suas colaborações. E dizer o seguinte, o que mais surpreendeu, uma coisa que é importante dizer, é que eu tive esse mesmo problema no meu doutorado, o professor Afonso foi membro da minha banca, e ele soube na época, né? Eu trabalhei com o Infologo, que era o anuário do Ministério da Previdência, e na época eu acho que o professor Afonso sugeriu o BEPS. E uma coisa que eu tive muito incômodo, assim, claro que eu já estava naquele desespero de banca reformulada, então não podia falar isso de forma muito clara. Eu estive pessoalmente no Ministério da Previdência porque as bases não batiam. A base do anuário não batia com a base mensal. E nós tivemos o mesmo problema agora, né? Então, ela falou, professor, e agora? Os dados não estão batendo. Eu falei, vai colocar uma seção dizendo que há desalinhamento de dados. Os dois são base federal. Afinal de contas, qual é o número que está certo? Né? Isso não é privilégio na área de previdência, isso é na área de contas públicas. Toda vez que eu faço um comparativo de bases, elas não batem. Isso é um problema também que a gente precisa enfrentar. E mais particularmente aqui na área de previdência. Então, é muito difícil, sabe, professor, a gente trabalhar, porque ou a gente bate na cara, a porta na cara que não tem dado, ou os dados têm essas fragilidades, mas mesmo assim, eu falei, não, tem que mostrar, porque isso pode ajudar também os gestores do governo. Não quer dizer que estava ruim no passado, vai continuar ruim no futuro, né? Então, acho que a gente também tem esse papel transformador aqui, ajudar o governo a melhorar suas bases também, à medida que a gente expõe, né? Então, acho que fica ruim, né, para as bases federais, e eles se conversarem. Nós tentamos cruzar com o Tesouro Nacional, e a gente fez várias tentativas de conseguir entender qual era a diferença. Também o Tesouro Nacional não soube responder. Eu vou falar do Tesouro Nacional aqui para ser elegante, para não reportar as áreas e pessoas específicas, né? Porque o problema ele é maior, ele é de Estado, né? De informações do Estado, de informações de governo, né? E que a gente precisa realmente superar, né? Mas é isso, agradeço muito a atenção de todos. Diana, só pegando carona aí nesse ponto que você mencionou, muito rapidamente, esse ponto é importante. As pessoas às vezes acham que a base de dados, porque ela é pública, ela vem bonitinha, tudo certo, não é. E a gente, como pesquisador, tem que ser muito, muito cuidadoso. Se a base de dados não está batendo, a gente tem que dizer qual é a fonte, qual foi o tratamento. Isso vale assim para todo mundo. Acho que tem gente aqui que eventualmente está começando a carreira, tudo assim. Talvez tenha um recado, seja muito cuidadoso com a sua base de dados. Perfeito, professor. Bem, gente, por causa do avançado do horário, vamos precisar encerrar a sessão. Professor João Vinícius, muito obrigada pela parceria. Graziele, parabéns pelo trabalho. Diane, um prazer muito grande estar com você. Professor Afonso, prazer. Obrigada pela mediação e pelas palavras também, gente. Precisamos encerrar, então um abraço a